Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol, uma das professoras da Atena Educação e Linguagem, e hoje nós vamos falar sobre planejamento de texto, que é um dos passos mais importantes, se não o mais importante, para o sucesso absoluto da sua prova, para você brilhar mais que o sol na redação do Enem e tirar o 1000, que é a nota que todo mundo espera. Mas antes, muito importante, se você ainda não viu o vídeo da Bárbara sobre o tipo dissertativo argumentativo, corre lá, assiste ele, porque aí tudo que eu vou te explicar aqui hoje vai fazer muito mais sentido. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês pensem é: para que o planejamento de texto, o que é o planejamento de texto e como ele funciona? Muitas vezes é um conceito novo para alguns alunos que insistem em fazer apenas um rascunho. Pensa comigo, a prova do Enem tem 30 linhas para você fazer 1000 pontos com um impacto gigante na sua nota final. Se você pensar no seu texto enquanto você está fazendo ele, você acaba tendo alguns momentos de branco. Então você está ali na linha número 12, por exemplo, aí você para, fica olhando para o papel e pensando: meu Deus, o que fazer a partir de agora? Isso dificulta muito o processo da sua argumentação e da organização textual. Pode gerar sobreposição de ideias, lapsos argumentativos, saltos de coesão, não é o ideal. Então, a ideia de planejamento de texto é: eu vou pensar o meu texto inteiro antes de colocar ele no papel, inclusive antes de escrever o rascunho. Assim, eu vou fazer com que cada linha conte para esses 1000 pontos de forma inteligente. Nada vai estar ali por acaso. O primeiro parágrafo vai estar organizado em relação ao desenvolvimento, que vai estar organizado também em relação à intervenção. Quando você estiver na linha 12, eu preciso que você já saiba o que vai ter na linha 27. Então vamos lá que eu vou te explicar como fazer esse planejamento. Então aqui a gente tem um esquema do que seria um texto de 4 parágrafos, tá? Funcionaria também com 5, a única diferença é que ao invés de ter apenas desenvolvimento 1 e 2, você teria o desenvolvimento 3, fica aí a critério de que funciona melhor para você. Carol, como que a gente começa esse processo de planejamento? Ao contrário do que muitos pensam, a gente não vai começar o texto pela introdução, nós vamos começar o texto pelo desenvolvimento. Então primeiro eu preciso que você pense qual vai ser o argumento A, ou seja, qual é o núcleo argumentativo do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Definiu isso? Bacana, podemos passar agora para o argumento B, qual vai ser o núcleo argumentativo do meu segundo parágrafo. Lembrando da importância também de você já ter visto o vídeo sobre parágrafo padrão, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição para você entender que um parágrafo é sempre igual a um argumento, um núcleo argumentativo. Então a gente definiu aqui argumento A e argumento B do nosso texto, que vai corresponder então, gente, ao primeiro passo do planejamento. Nada disso de tentar pensar logo na introdução. Por quê? Isso gera muito branco por parte dos alunos, você fica pensando com qual palavra começar o seu texto, qual vai ser a sua tese. Vamos começar pelo desenvolvimento, que tudo vai fluir de forma muito mais natural. Então depois que você pensou no desenvolvimento, vamos passar para a proposta de intervenção. Lembrando sempre que a proposta de intervenção vai ser em relação a um dos 2 argumentos colocados. Pode ser para os 2 argumentos ou apenas para um deles, isso fica para um próximo vídeo. Então, a gente já vê aqui uma prevalência de A e B, percebem? A proposta de intervenção ela vai se dar em relação ao desenvolvimento do texto. Aí, eu preciso que aqui você pare tudo que você está fazendo, respira fundo, sem correria, lembrar de colocar já no planejamento os 5 elementos da proposta de intervenção. Ou seja, pensou aqui na proposta em relação a A e B, vamos olhar quais são os 5 elementos. No cantinho da folha, em alguma parte lá do seu material da redação do Enem, eu preciso que você já defina quem é o agente da minha proposta, qual é a ação da minha proposta, o que será feito, qual é o meio dessa proposta, então como eu vou realizar essa ação, um detalhamento e a finalidade, para que essa proposta será feita. Tudo isso deve ser feito ainda no processo de planejamento do texto. Eu preciso que você comece o texto já sabendo quais serão esses 5 elementos da proposta de intervenção. Então aqui, proposta, segundo passo. Ah, Carol, e agora? Agora nós vamos para a introdução, que vai ser o terceiro e último passo do nosso planejamento.
Lembrando sempre que a introdução vai ser composta por uma contextualização e uma tese, tá? O que é a tese, gente? A tese vai ser nada mais, nada menos do que uma junção do argumento A com o argumento B, né? Então, você também vai precisar de já ter definido os passos do desenvolvimento para que a sua introdução seja organizada de forma mais natural, mais coerente, mostrando uma boa organização textual. Então, introdução, terceiro e último passo do planejamento de texto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não deixem de fazer. Depois que você começar a testar esse planejamento, é comum que no início você tenha um pouco de dificuldade, um certo estranhamento, que você ache que isso vai tirar mais tempo ainda de uma prova que já é muito corrida. Acredita em mim, ele não vai só salvar o seu tempo, como salvar também os seus pontos. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida, não deixe de se inscrever no canal e segue a gente também no Instagram. Até a próxima!